Queridos, graça e paz da parte de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Eu venho aqui neste momento, nesta hora, trazer mais uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus te abençoe neste dia. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Pedir que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu estarei lendo apenas alguns versículos para nós nos situarmos no texto. E diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Só até aí, né? Depois você vai ler o texto aí completo até o versículo 36, é onde nós vamos falar um pouquinho. Você lê aí em casa com calma, mas só até aí porque o nosso tempo é curto e eu queria compartilhar com você e pedir que você pensasse no seguinte tema: cultivando e semeando a esperança. Nós sabemos que tantas coisas têm acontecido, tantas coisas têm assim nos angustiado, tantas coisas assim têm às vezes até nos parado, nos feito paralisar, mas nós precisamos cultivar e semear a esperança em nossos corações e nos corações daqueles que são próximos a nós. Naquele momento ali, deste texto ao qual nós lemos, nós vemos que é um texto que fala acerca da crucificação e morte de Jesus. Jesus havia sido preso, Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sido morto, mas para a glória de Deus Pai, ele ressuscitou ao 3º dia. Então Jesus ali naquele momento, ele já ressurreto, alguns discípulos já o haviam visto, assim como aquelas mulheres lá no sepulcro que foram procurar o seu corpo e viram Jesus, mas não puderam tocar ainda em Jesus. E depois Jesus começa a aparecer a alguns discípulos, assim como a esses 2 discípulos que estão caminhando para Emaús. Então, aqueles 2 discípulos ali, eles estão conversando no seu caminho, estão ali discorrendo no seu caminho ali, falando acerca das coisas que aconteceram, estão tristes, a sua esperança se foi embora, estão desesperançados, e aí alguém aparece juntamente ali com eles naquele caminho, mas eles não o reconhecem, talvez porque estavam entristecidos, estavam preocupados, e aí Jesus aparece a eles e começa a conversar com eles. E aí Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tão preocupados? E aí Jesus começa a semear, Jesus começa naqueles corações a semear e a cultivar a esperança nos corações daqueles homens. E aí, a partir do versículo 16, a gente vê Jesus conversando com aqueles homens
E aí o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 16. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E aí Jesus começa a conversar com eles, e aí começa a falar com eles e dizer, não importa, as Escrituras não vão dizer que importava que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse e que ao terceiro dia ressuscitasse. E aí Jesus começa a falar e a citar as Escrituras, e começando por Moisés, ele vai falando, passando pelos profetas, dizendo, olha, as Escrituras testificam de mim e falam que o Cristo deveria padecer. Então Jesus, ele começa a falar, e aí o tempo vai passando, eles começam a ir para a casa daqueles homens, e Jesus vai com que meio querendo passar adiante, eles convidam Jesus para estar ali na casa com eles, e aí Jesus ali na mesa juntamente com eles, Jesus compartilha o pão com eles, e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é o Cristo, que é Jesus, e aí eles dizem assim, no versículo 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então o coração deles ardia quando Jesus falava. Então Jesus ali naquele momento, a semente que Jesus lançou naqueles corações, a semente da esperança começa a germinar naqueles corações. Começa a nascer naqueles corações que estavam tristes. Jesus, no versículo 36, ainda quando eles estavam conversando juntamente com os discípulos ali, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Jesus naquele momento, ele aviva os corações daqueles discípulos. Então eu quero trazer essa breve palavra para você e dizer assim, tenha esperança, cultive a esperança no seu coração. Cultive a esperança nos corações daqueles que estão próximos a vocês. Semeie a esperança nos corações daqueles que estão próximos a vocês. Aqueles homens estavam entristecidos, mas quando reconheceram Jesus e viu que Jesus estava próximo, e eu quero dizer para você que Jesus está próximo de você. Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quero dizer que Jesus está próximo a você. Jesus está perto de você. Não perca a esperança, porque o Senhor está próximo a você e te diz, neste dia, não perca a esperança. Cultive-a no seu coração. Graça e paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.